O que o conhecimento de Deus produz? Primeiro, nos livra da vergonha. Guarda aí, nos livra da vergonha, 1 Pedro 3,15. Antes, santificar o Cristo nos nossos corações para que você possa responder com mansidão a qualquer que pedir a razão da sua fé. Se eu perguntar para você que está do outro lado, você sabe defender a sua fé? Porque vai ter pessoa que vai tentar te enganar, por exemplo, vão dizer para você, tem um pessoal que fala aí que o Espírito Santo é apenas uma energia, é apenas uma força. E aí você precisa ter conhecimento para explicar. 1 Coríntios 12, ele distribui os dons como ele quer. Segundo, porque ele tem sentimento. Ele não é uma força e nem uma energia, ele é uma pessoa. Porque ele tem sentimento, ele tem poder de decisão. Efésios 4,30 diz que ele fica triste. Olha só. Terceiro, que ele tem inteligência. Tem outras coisas aqui interessantes, mas eu não vou citar, porque é importante. Porque tem gente, por exemplo, que vai falar também o quê? Tem um pessoal aí que fala que Jesus não é Deus. É apenas o irmão mais velho da humanidade. Não sei se o Eduardo, se a irmã Luana conhece alguém. Um pessoal aí de umas doutrinas deturpadas, e eu falo porque eu já tive embate, e a gente precisa estar respaldado. Muitos não têm, vão engolir, mas quem tem um pouquinho de conhecimento, você vai responder. Você vai ler Hebreus 1, versículo 6, que diz assim, olha, quanto aos anjos, diz que de seus anjos faz ventos e de seus ministros labaredas de fogo, mas do Filho diz, ó Deus, o teu trono subsiste pelos séculos dos séculos. Ou seja, Jesus é Deus. Então isso é heresia. E você precisa ter o conhecimento de Deus. Por isso que eu disse que nada pode parar a igreja, nada pode parar um homem de Deus, apenas a falta do conhecimento. Porque uma pessoa que não tem conhecimento, ela pode sim ser enganada por heresias. E aí 1 João, capítulo 5, versículo 20, isso aqui a gente aprende no culto de doutrina, aqui na Assembleia. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos o verdadeiro, e no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus. Este é o verdadeiro Deus, ou seja, Jesus é Deus. Então está na Bíblia. Muita gente não conhece esses versículos. Por quê? Porque não lê, porque não medita. Então que conversa é essa de que Jesus é o irmão mais velho da humanidade? Isso não existe. Então você precisa ter o conhecimento de Deus. Tá? Eu citei isso aqui apenas para você entender como é importante. Para quê? Para que combata. Porque a nossa guerra, ela não é religiosa, tá? A nossa guerra é ideológica, são raciocínios. E a Bíblia diz que as armas da nossa milícia não são carnais, mas poderosas em Deus. Para as fortalezas. Sabe o que é fortaleza? É o que está na mente da pessoa. Quantas pessoas que são fortalecidos e não querem aceitar Jesus como Salvador, resistem ao Evangelho. Então, é para destruir essas fortalezas. E nós precisamos ter o quê? O conhecimento de Deus que vai combater isso. Então, nós precisamos obter o conhecimento. Não sei se alguém sabe, mas a visão kardecista, ela gera uma crise existencial. E eu vou provar. Olha só. Você não é o que você pensa que você é. Você é alguma coisa que já foi. Você não sabe o que você é e não sabe o que vai ser. Quem é você? Depósito de uma coisa que você não sabe. Eu não sou eu sou uma coisa que já foi. E tô pagando o pato do cara que fez. Não é doidice isso? Deus ama você, cara. Deus ama você. Mateus 4, Satanás vê os instintos mais veementes do ser humano em Jesus, no caso que é fome e sede. Aí o diabo ele vai, se tu és o filho de Deus, transforma essas pedras em pães. Jesus responde o diabo com a Bíblia. Ele vai usar Deuteronômio 8:3. Também está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Aí Satanás vai e vai usar uma coisa chamada sofisma, que muitos são enganados hoje. São meias verdades. Isso a gente vê muito nos comerciais, principalmente da Globo. Satanás pega o Salmo 91 e usa o verso 11 e 12. E aí Jesus vai combater ele aqui também. Ele vai usar Deuteronômio 6:16. Também está escrito, não tentarás o Senhor Deus. Aqui já é Jesus usando. Ele usa uma parte do Salmo 91, que eu não anotei aqui. E aí, isso mesmo. Ele usa isso aí. E aí ele vai dizer assim, ó, não, está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Ele usa também Deuteronômio. Então, ele percebe que ele não consegue vencer Jesus com a Escritura. Porque Jesus estava respaldado. E aí ele vai, faz o mais veemente da natureza humana, que é a cobiça dos olhos. Ele mostra os reinos em Lucas 4. Ele mostra... Satanás pega e mostra em um momento as glórias do reino desse mundo. Tudo isso te darei, se prostrado me adorares. Jesus usa novamente Deuteronômio 6:13. Vai-te, Satanás, porque está escrito, só a ele adorarás e só a ele servirás. Aí eu pergunto, como foi que Jesus combateu Satanás? Com o conhecimento de Deus, com a palavra. Essa palavra que produz, sabe o que também? Blindagem contra o pecado. Por isso Jesus nunca pecou, porque ele era o portador da mensagem e a própria mensagem encarnada. Algo muito poderoso e extraordinário e transcendental, porque não cabe um Deus que criou o tempo e entrou no tempo. Um Deus que criou o ser humano e se tornou um ser humano. Já imaginou isso? Então é algo muito fabuloso.